Fala pessoal, hoje eu venho falar de uma situação muito chata, tá? Não era esse vídeo que eu queria estar postando hoje. A gente ia estar postando um corte de um podcast que eu fui ontem à noite, o dia 14 de maio, no canal Bate-Papo Nerd. A gente estava falando sobre software livre, sobre soberania digital, regulamentação das redes. Eles são um canal que fala sobre software livre, eles fazem notícias, fazem entrevistas, um canal riquíssimo que já tem várias pessoas da comunidade lá. Eu tava, além do Cristiano, que apresenta o canal, tava com o Cadu Nico e o Alexandre Cantini, que são figuras carimbadas aí na comunidade de software livre. Só que, né, hoje de manhã a gente acorda com a notícia que o canal deles foi banido, pessoal. Eu já tava com o corte prontinho pra postar aqui, mas a gente tá tentando entender essa situação, então eu não vou postar e eu vou chamar atenção pra essa situação. Eu vou postar esse corte aqui nas outras redes também. Divulguem a situação que aconteceu com o Cristiano lá do canal Bate-Papo Nerd. O YouTube não deu motivos, eles disseram que é por causa da política de evasão, tá? E o Alexandre Cantini já tá, inclusive, aconselhando o Cristiano pra saber o que a gente faz aí, tá? Eu tenho certeza que o pessoal da comunidade de software livre já vai se unir aí pra defender o acervo desse canal aí. E, enfim, fica a dúvida se foi uma questão de censura, o que aconteceu. Foi um podcast, na realidade, que a gente tava falando assuntos bem normal, o canal Teclas, tá? Então, eu peço que apoiem ele, sigam ele nas outras redes sociais, mandem mensagens de apoio aí e ajudem a pressionar o YouTube pra gente resolver essa situação com ele o mais rápido possível. Hoje vocês vão ficar com um outro corte que eu ainda não tinha postado no canal, que é a minha entrevista lá no canal Brasil de Fato, falando sobre Big Techs, Palantir, falando, né, sobre o imperialismo dos Estados Unidos. Eu acho que vocês vão achar isso aqui bem interessante e, infelizmente, a gente tem que fazer esse preâmbulo aqui triste, né, para essa situação. De novo, vou deixar uns links ali na descrição e no comentário fixado para vocês acessarem essa situação, beleza? Valeu! Esse manifesto da Palantir parece algo que saiu da boca de um vilão de histórias em quadrinhos, né? E eu te pergunto, faz um tempinho já que as Big Techs não estão tentando parecer legais e descoladas. Essa mudança de mentalidade ou essa mudança de estratégia de relações públicas representa um novo momento do Vale do Silício? Com certeza, e acho até muito engraçado porque todo mundo notou isso, que é um discurso de vilão de filme, e quando eu falo isso no vídeo, os comentários trouxeram à tona muito mais paralelos à ficção do que eu imaginava. Então, assim, sei lá, pelo menos umas 20 empresas maléficas do filme têm um discurso muito parecido com eles. E essa questão de ser um momento diferente, eu acho que sim. Inclusive, é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, que as Big Techs, elas começam a gente pode voltar lá para a década de 90, né, quando a gente tinha aquela revolução da internet, da computação. Elas começam muito ligadas a uma coisa que o pessoal chama da ideologia californiana, que é meio que uma mistura do que tinha de descolado, de hippie na cultura da Califórnia, lá dos Estados Unidos, do it yourself, a coisa da praia e tal, mas também um negócio ultra liberal de mercado, o livre mercado, a livre expressão acima de tudo, e muita grana rolando, né? Muito dinheiro de governo, contratos também de exército já desde aquela época. E isso tornou essa cultura da computação e da tecnologia que eles exportaram para o mundo inteiro. Então é exatamente o que tu disse. É o mercado mais descolado, né? Todo mundo quer estar na tecnologia, todos os CEOs são sempre as pessoas a se admirar que aparecem na TV. E depois do Trump 2 que a gente tem agora, a gente viu essa mudança deles, a gente viu essa mudança deles mais explicitamente dizendo: nós estamos envolvidos com a questão da guerra, né, a questão militar, não só a Palantir, mas a gente tem a Meta, o Google, por exemplo, que tem a sua divisão de robótica, a gente tem a OpenAI agora que fez o contrato com o exército dos Estados Unidos para ter seus produtos usados na guerra. Então a gente tem essa mudança e isso reflete exatamente esse momento diferente não só das Big Techs no geral, mas da economia dos Estados Unidos, que é uma economia que está entrando em crise e aquela maneira que se imaginava que eles funcionavam, que era na venda de produtos, no acesso, por exemplo, inclusive eles falam no manifesto de e-mail grátis, iPhone barato para essas pessoas, toma lugar essa questão de usar o medo de um inimigo externo, o medo da guerra como uma justificativa para o próprio povo para dizer por que a gente precisa investir nesses produtos que são basicamente repressão, né? São aplicações militares da tecnologia. Uhum. A Palantir, especificamente, o que que ela faz? E por que que ela é menos conhecida que as outras Big Techs? Então, a Palantir é porque é um pouco opaco a maneira que eles funcionam, mas
o jeito que eles se descrevem é como se fosse análise de dados, né, o que o pessoal às vezes chama de Big Data, que basicamente quer dizer assim, muitos dados com muitas análises estatísticas em cima, para aplicações logísticas, eles dizem, para aplicações organizacionais e também para aplicações, né, militares, é o que eles têm feito muito. Então, a Palantir, ela não age apenas assim para repressão, para polícia, para exércitos, embora ela esteja envolvida, que nem mostrar no VT, todo tipo de abuso humanitário, todo tipo de genocídio que tem, vocês vão ter algum produto deles sendo vendidos. Mas basicamente eles dizem assim: vamos pegar todos os dados da sua empresa, da sua instituição e vamos ajudar com análises para você a organizar a logística disso. Por exemplo, tem governos do mundo inteiro que usam produtos da Palantir, inclusive aqui no Brasil a gente tem a FNDE usando. Isso é um problema que a gente pode discutir mais tarde. Só que desde quando a empresa surgiu, e ela surge lá em 2003, se não me engano, quando o Peter Thiel, que é um dos caras também problemáticos, que a gente pode falar dele, ele sai do PayPal, depois do PayPal, essa empresa de pagamentos digitais, ganhar muita grana, e ele começa a investir em várias empresas diferentes. Eles notam que esse volume de dados que estava aparecendo permitiria fazer uma nova empresa baseada nisso. Mas então, assim, eles fazem análise de dados, tá? Daí eles têm vários produtos que eles vendem para os governos. Eles, por exemplo, têm um negócio que eles chamam de Gotham, que é o nome da cidade do Batman, que eles dizem que é um sistema operacional para cadastro e monitoramento de pessoas, tá? O que isso faz explicitamente? Jornalistas acabam vazando isso, conseguindo uma foto ou outra, relatos lá de dentro, mas basicamente eles cadastram pessoas e encontram, assim, então a gente imagina que a agência de imigração dos Estados Unidos, ela diz assim: nessa área eu quero saber quantas pessoas seriam imigrantes ilegais e quero endereços, quero dados delas, tá? Então, no geral, é esse tipo de coisa. E também, só para complementar, né, finalizar, Gotham é o nome do produto deles, Palantir é uma referência também a Senhor dos Anéis, eles, além de tudo, eles são meio que uns nerds do mal, assim, sabe? Então é basicamente isso sobre a Palantir. Não, e inclusive no Senhor dos Anéis, a Palantir é aquela pedra que possibilita você enxergar tudo e ela é usada pelo vilão, né, pelo Sauron. Isso. É, a Palantir, ela, nesse manifesto, né, defende o investimento em armas de inteligência artificial. Acho que é o principal ponto, né, do manifesto. Hoje em dia, como que a inteligência artificial já é usada para guerra e o que a gente já sabe sobre próximos usos, o que pode ser feito em breve? Então, um exemplo que a gente tem, que a gente ainda não sabe todos os detalhes, tá? Mas no início nos primeiros ataques que os Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã, a gente teve aquele caso grotesco da escola de meninas que foi atingida como se fosse um alvo militar, né? Não era um alvo militar, era uma escola. E 170 pessoas teriam morrido, né, aproximadamente. Ficou se imaginando como é que se decidiu esse tipo de alvo, porque o processo de decisão de alvos para a guerra, ele não é simplesmente uma questão de apertar um botão e o negócio ser atingido, é um processo que vai demorar dias, que precisa de uma análise, precisa se entender quais são os alvos possíveis e se vai conseguir ser feito o ataque. Aparentemente, esse tipo de coisa, essa decisão sobre quais alvos estão sendo feitos, que é esse processo que precisa desses dados, que precisa de mais tempo para análise, estaria sendo feito por essas ferramentas, provavelmente por uma das ferramentas que a Palantir construiu para o exército dos Estados Unidos, que se chama Maven, e que ela teria decidido isso como um alvo militar. Muito se falou de que isso teria sido um erro, né? Os Estados Unidos cometeu um erro ao atacar essa escola. A teoria mais sombria, né, e que pode ser verdade também, é que teria sido feito de propósito. A gente sabe que Israel também tem um histórico de propósito acertar em escolas, hospitais, universidades, para causar mesmo o terror, né, no povo palestino ali, mas talvez teria acontecido isso. Mas então esse é um exemplo, decisão de alvos militares. Outro exemplo pode ser, por exemplo, robôs autônomos. Isso vocês devem ter visto vídeos na internet que seria aqueles robôs que conseguem passar por terrenos dificultosos, que parecem um cachorro e tal. E enfim, mas geralmente o que está acontecendo hoje, eu diria, é análise e decisão de dados para se decidir mais autonomamente os alvos, e não preciso nem dizer que é extremamente perigoso isso, porque é uma camada a mais que a gente remove o humano da decisão de estar matando pessoas, né? E a gente já sabe alguma coisa sobre o que está sendo desenvolvido aí nessa questão do uso de inteligência artificial para a guerra? A princípio, é que assim, é muita coisa, tá? Mas eu vou ficar devendo os detalhes, porque toda vez que a gente lê sobre isso,
tem sempre uma questão do que as empresas, por exemplo, a Palantir, se tu perguntar para eles vão dizer os sistemas mais avançados para dissuasão, eles falam, mas também para matar pessoas, mas os detalhes eles estão sempre muito escondidos. Então eu ficaria nessa coisa assim, armas autônomas, decisões autônomas sobre como matar. A gente poderia também entrar numa outra seara que eu lembrei agora, que é quando o pessoal fala da guerra híbrida, que seria táticas, por exemplo, de controle do discurso e dispersão de discurso na internet. O que quer dizer? Bots, né, automatizados, mas hoje com modelos de linguagem que criam um texto que parece muito humano, nós temos, por exemplo, bots extremamente realistas que estão mandando mensagem na internet para, por exemplo, tentar manipular, empurrar o discurso para um lado e para o outro, e isso acontece bastante, tem um vídeo no canal que fala sobre isso, tá, e eu dou vários exemplos, então seria esses usos que eu vejo acontecendo hoje, que a gente sabe, que a gente consegue entender, sabe? Uhum. No outro ponto do manifesto, fala da questão de uma nova era de dissuasão baseada em armas de inteligência artificial e não mais nas armas atômicas, né? E aí eu te pergunto, essas armas feitas com inteligência artificial, elas podem ter um poder ainda mais destrutivo que as armas atômicas, a ponto de virar mais um instrumento de dissuasão aí no campo geopolítico? Então, isso é um tópico muito interessante, tá? Porque tu deve lembrar que da última vez que eu estava aqui, a gente estava perguntando sobre, eu acho também, as capacidades das tecnologias de modelo de linguagem, de ser uma coisa assim revolucionária, extremamente poderosa, né? E a resposta que eu dei é: existe, né? Existe um grande potencial, mas isso se mistura muito com o discurso que existe um interesse econômico e, enfim, geopolítico até de enfatizar bastante essas capacidades. O que eu quero dizer com relação a isso é que quando a Palantir fala, que é o ponto, acho, 12 do manifesto deles, que acabou a era da dissuasão nuclear, né? Que, ou seja, países que têm bombas nucleares vão hesitar muito em entrar em guerra um com o outro por causa da ameaça de destruição mútua. Eles querem dizer que agora a inteligência artificial é isso. Eu acho que não ainda, tá? Mas existe esse grande potencial, porque o grande medo que os teóricos da inteligência artificial têm é que essas tecnologias rodando sozinhas e pela velocidade que elas têm, né, a gente vai dormir e a gente fica quieto por pelo menos, sei lá, de 6 a 8 horas, os humanos ficam quietos sem fazer nada. A inteligência artificial não, executando milhares de operações o tempo inteiro. Então, essas tecnologias elas podem melhorar muito e avançar muito rápido. Então existe esse perigo, mas quando a Palantir fala, o que a gente sente ali? A gente sente que eles estão dizendo: tenham muito medo dessas tecnologias e financiem, né, o que a gente está construindo aqui, porque isso é vital para a segurança do país. E o contra-argumento que a gente tem, pelo menos por enquanto, é que a gente vê o que está acontecendo com o Irã em guerra com os Estados Unidos e Israel, que é uma guerra extremamente assimétrica, onde os Estados Unidos e Israel têm acesso a essas últimas tecnologias, as coisas exatamente que a Palantir está falando, mas o Irã tem acesso a uma geografia vantajosa que dificulta as invasões por terra. Eles têm o Estreito de Hormuz, que eles conseguem fazer o controle, e eles têm usado táticas de guerrilha, resistência, eles estão extremamente organizados quanto a esse conflito, e eles estão conseguindo, né, a princípio o que parece agora é derrotar os Estados Unidos, ou pelo menos fazer ser tão dificultoso o domínio do território deles e as exigências que os Estados Unidos quer, que talvez né, o Trump está correndo para fazer um cessar-fogo aí. A gente está vendo essa situação meio patética. Então é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre esse ponto. Pode ser, mas hoje ainda não parece que é, sabe? Parece muito, né? Você mesmo já comentou que a Palantir, nesse manifesto, está querendo vender seus serviços, né? E se tornar, quase se fundir com o governo dos Estados Unidos para ser o braço ali tecnológico do Pentágono, né? Como que você vê essa questão? É exatamente isso, tá? Isso é basicamente uma das análises que eu venho fazendo sobre várias big techs e várias dessas empresas de inteligência artificial, porque quando eu falo, e a gente falou, acho, da última vez que eu estava aqui, sobre a questão da bolha da inteligência artificial, a gente sempre tem que falar que, assim, não é que essas tecnologias não são ah, muito úteis, muito revolucionárias, muito perigosas até, nem que não existe muito dinheiro que está sendo gerado ali, mas a expectativa de dinheiro que pode ser gerada, baseado nos investimentos, baseado na infraestrutura que está sendo construída, ela está desajustada e não existe um fim, assim, na minha opinião, que eles realmente vão criar um produto que vai gerar tanto dinheiro, que vai ser tão bom, que vai conseguir recuperar isso. Então, uma das saídas que essas empresas têm é o que tu falou, é a fusão com o governo, é que elas sejam tão importantes para o
esforço de guerra, elas sejam tão importantes para a economia dos Estados Unidos, que a manutenção delas, né, desses produtos, ela seja vital para o governo dos Estados Unidos. Então, tem muito a ver com isso. Outra coisa é simplesmente essa questão deles se agarrarem o máximo que eles podem no governo, que é onde nunca vai acabar o dinheiro e onde sempre vai ter contratos. E enfim, a Palantir, a OpenAI com os contratos deles. A OpenAI já ventilou durante o ano passado todo essa questão de que seria muito ruim se acontecesse qualquer problema, se a gente falisse. Então, dependendo, o governo poderia nos dar uma ajuda. Eles falaram isso, assim, toda vez que eles falam, eles voltam atrás, sabe? Mas então é exatamente isso. Essas empresas sabem que elas dependem do governo, elas não conseguem se sustentar com as próprias pernas, por mais, né? Sempre vai vir alguém que vai dizer que não, mas essas tecnologias são revolucionárias, podem ser muito perigosas. Sim, mas o jeito que elas estão organizadas nos Estados Unidos, elas precisam se agarrar no governo dos Estados Unidos, e a guerra é meio que a oportunidade perfeita para isso. Como sempre, né, os grandes capitalistas necessitando do Estado para ficarem cada vez maiores, né?